Fala pessoal, eu sou Rafael Costa aqui do canal Mídia 12 e hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de React Hooks, ok? E o hook de hoje que eu quero apresentar para vocês é o Use Imperative Handle, ok? Então vamos entender um pouco de como usar esse cara e para que ele serve, né? Basicamente, ali o Use Imperative Handle, ele permite customizar os métodos de uma referência. Então, basicamente, a gente vai conseguir ali, através do parent, né, de um componente pai, eu consegui customizar métodos que estão ali num componente filho. Para isso, eu montei um exemplo aqui de um modal. Então, a gente vai construir junto e a gente vai entender como ele funciona, beleza? Então, tranquilo. Como é de praxe, vamos criar aqui a nossa pasta. Opa, cliquei errado aqui, pessoal. New folder. Use imperative handle, ok? E aqui dentro desse cara a gente vai criar um modal, modal.tsx. Por enquanto eu vou montar só a estrutura, então função aqui modal com retornando uma div, beleza? Tranquilo. Vamos agora lá vamos rodar aqui nosso projeto, né? Npm run dev, pra gente ver como tá. Então a gente está aqui com o conteúdo ainda da aula passada. Vamos tirar esse cara. E aí nós vamos voltar aqui lá no app. Eu vou remover o form, remover esse hr e o use have content, ok? E bem aqui a gente vai criar um botão, que vai ser o botão que vai abrir o nosso modal. Então, open modal, ok? Vou salvar aqui, vamos ver como é que tá. Tá aqui ele tá sem estilo. A gente vai adicionar um pouco de estilo aqui. Então, vamos botar aqui, ele já me sugeriu, BG Black, isso, pode ser. Vou adicionar aqui um fundo black, texto white e aqui um padding esquerda direita 1,5 rem e acima 0,5 rem. E aí eu vou também botar uma MT2, que é a margem top 2, só para afastar ele aqui. Então pronto, a gente tem agora aqui o nosso botão. Esse botão a gente vai usar para abrir o modal. Só que se você reparar, a gente está aqui no app, né? A gente vai abrir um modal que é um outro componente. Então eu vou ter que passar uma referência para esse cara, beleza? Então vamos só estilizar aqui o nosso modal. Então eu vou utilizar a tag dialog do próprio HTML. E aqui dentro eu vou pegar a partir do children. Então children aqui, pode ser isso aqui. Como o nosso estamos usando TypeScript, né? Ele vai pedir para tipar aqui. Então, beleza? E aí eu já vou jogar aqui o children aqui. Outra coisa que na tag dialog, e aí é do próprio HTML, né? Eu posso colocar um form aqui para eu fechar esse cara sem precisar fechar via JavaScript. É só eu botar um form com o método dialog e um botão dentro. Um botão close, ok? E aí beleza. Agora a gente tem aqui o nosso componente modal com o botão close, ok? Eu vou botar um pouco de estilo aqui também. Então eu vou botar um id 400px aqui, botar um padding também. Botar um padding de 8, ok? E aí, BG, eu vou botar um BG black também. E um text white. E aí, beleza. Temos aqui a estrutura do nosso modal. Eu vou incluir ele aqui, certo? Tirar esses imports que a gente não está usando. E eu vou incluir o nosso modal aqui. E aí aqui dentro dele, né? Eu importar ele. Aqui dentro dele eu vou botar um H1 modal. E eu vou botar um P aqui com texto. Loren. E aí eu vou salvar.
Ele vai formatar. Deixa eu voltar aqui. Então pronto. Vamos ver aqui como é que está o nosso modal. Se você reparar aqui, né, a gente não... ele não está aparecendo. Por quê? A tag dialog, para que ele possa aparecer, eu preciso usar aqui o parâmetro open. E aí agora sim ele apareceu. Ó. Se eu clicar em close, ele vai fechar. Porém, você está vendo aqui que ele não tem aquele fundo ali, né, o backdropzinho que geralmente o modal tem. Essa tag aqui, a dialog, que é a tag do... Aí não tem nada a ver com React, é uma tag do próprio HTML, né? Essa tag, ela só vai aparecer aquele backdrop ali quando você abre ela via JavaScript. E aí ele tem os seus próprios métodos, que é o método para abrir é o showModal. Então a gente vai precisar acionar esse método através do nosso botão, beleza? Então, tranquilo. O que nós vamos fazer? A gente vai agora no nosso botão aqui adicionar um clique. E aí eu vou criar um método aqui em cima chamado const handle click. Ok? E esse cara aqui vai ser acionado para abrir o modal. Só que como é que eu abro esse modal? Eu preciso fazer referência a ele. E aí a gente, para referenciar, porque eu preciso ligar, né, esse botão a esse modal. Como é que eu faço isso? Através de uma referência. Então eu vou criar um const modal. E aí eu vou usar um useRef aqui. Deixa eu ver até aqui. Acho que não precisa tipar aqui por enquanto. Vou botar N, só para... Ok? E aí, beleza. Eu tenho meu modal. Como é que a gente faz referência? A gente aprendeu na outra aula. Para eu fazer a referência aqui, eu vou usar um ref modal, né? Então, eu tenho aqui o meu cara. E aí, se eu quiser acionar algum método aqui, né? Eu vou precisar aqui usar o current desse cara. Igual como a gente viu na aula passada. Porém, a gente precisa primeiro aqui, lá internamente, ligar essa referência com o nosso dialog, né? Então, beleza. Como é que a gente vai fazer isso? Só para a gente entender, normalmente, né? O que seria feito? Como eu passei meu ref lá, eu teria o ref aqui, e aí eu só conecto esse ref também aqui internamente com o meu dialog. Porém, essa abordagem aqui não vai funcionar para mim. Por quê? Nas versões mais antigas do React, você precisava utilizar esse carinha aqui, ó, que é o forRoundHalf. Que é o quê? Ele vai expor os componentes aqui do DOM, né, para o parent. Na versão 19, que é a mais atual hoje no momento que eu estou gravando, você não precisa mais usar o useForHalf, né? forRoundHalf. Mas, como eu estou usando aqui uma versão antiga, para a gente não ter problema, eu estou usando aqui a 18, né, uma versão antes, a gente vai precisar usar ele. Então, como é que a gente usa ele? Use for half. Eu vou criar aqui uma const modal, que vai receber o for round half. Ok. E aí, beleza. O for round half aqui. Deixa eu até tirar aqui para a gente entender bem. O meu autocomplete está bagunçando aqui. Então, eu vou ter aqui o for round half. E eu vou passar essa função para dentro dele. Ok? Beleza. Feito isso, eu continuo aqui com meu children, né? Meu children. Porém,
Vou até voltar aqui que fica melhor. Então, eu tenho a minha primeira propriedade children aqui. E aqui eu tenho o tipo, né? A tipagem dele. E aí depois aqui, ó, depois da tipagem, eu vou receber sim o ref, ok? E aí beleza, eu tenho aqui o children e agora eu tenho o ref. E esse ref aí sim eu consigo referenciar, beleza? Feito isso aqui, eu consigo ir lá no meu app agora e pegar essa referência e acionar um método. Então, o que que eu vou fazer? Posso fazer isso aqui, if modal.current, só para a gente validar se ele não vem null, né? E aí a gente vai dar um modal.current.show modal. Então, o que que vai acontecer? Deixa eu ver aqui, ele está reclamando TypeScript, por enquanto a gente não vai resolver. E aí, o que foi que eu fiz? Conectei a minha referência com o meu modal aqui, ó. E aí peguei a referência e conectei com o dialog. Feito isso, o que que vai acontecer? Agora, aqui dentro, eu tenho os métodos do dialog, que é o show modal. E aí, quando eu clicar no botão, ele vai abrir o meu modal. E a gente vamos testar. Vamos ver o que foi que deu de erro. Ele está reclamando aqui, né? Deu algum problema. Vou colocar o console aqui para o lado. Deixa eu ver aqui. Ah, eu acho que eu não importei o useref, né? Então, opa, cliquei errado. Vamos importar esse cara aqui. Agora sim eu tenho um modal e eu cliquei, ó. E aí ele vai abrir e se você perceber ele vai ter ali, ó, o backgroundzinho. Se eu clicar aqui, close. Beleza, o que foi que a gente acabou de fazer? A gente criou um modal que ele é acionado, certo? Num componente Py. Tranquilo. Mas se você perceber, a gente está usando aqui um método default, né, aqui do dialog. Então, o que eu vou querer fazer agora? Eu vou usar o imperative handle para a gente modificar esse método. Em vez de ser um show modal, que é característico ali do dialog, eu vou criar um método open. E aí esse método vai ser um método genérico. Por quê? Se eu mudar a implementação do meu modal futuramente, eu vou continuar com o meu método open. Mas se eu fizer dessa forma aqui, eu vou ter o método do dialog, que é o show modal, né? Então, beleza. Como é que a gente faz? A gente vai passar esse cara aqui, a gente vai chamar esse cara depois com o open. Então, eu vou criar o meu método open customizado dentro do meu modal. Então, vamos lá. Entrando aqui no meu modal, né? O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer, em vez de... Deixa eu puxar aqui, deixa eu trocar o return. Pronto. Então, bem aqui, eu vou chamar o meu método o use imperative handle, ok? E aí, o que que esse cara vai ter? O use imperative handle, deixa eu até fechar aqui, eu fechei errado, pronto. Vou importar ele, então está importado. E ele recebe aqui a referência, o meu ref, e ele vai ter uma função anônima, ok? Deixa eu até tirar aqui. E eu vou fazer assim. Acho que fica melhor. Ok? Então, o que que acontece? O primeiro parâmetro é esse, o segundo é a função. E aqui eu vou retornar os métodos que eu vou utilizar, ok? O meu método vai ser o método open. E aí, por enquanto, eu vou deixar ele sem implementação, né? Por quê? Agora, eu não vou referenciar diretamente aqui. Eu vou pegar um ref. Então, eu vou criar mais e eu vou chamar de dialog. E eu vou usar aqui o useRef. Importar também, né? Posso tipar assim, porque esse cara aqui é um dialog
HTML Element, né? Então, beleza. Tranquilo. Agora que eu tenho o dialog, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar ele aqui. Vou utilizar aqui o meu dialog. E aqui, né? Dentro do, do Open, eu vou receber a referência que está vindo lá do parent, beleza? E agora aqui dentro do Open, eu posso verificar se o dialog existe, e aí sim eu vou dar um show modal, ok? E aí eu criei meu método Open. E agora é um método customizado. E aqui eu posso criar um close, posso criar o que eu quiser. Então, vamos deixar esses dois, certo? E eu vou salvar. E aí, beleza. Partindo desse princípio, agora aqui dentro eu tenho implementações customizadas. Então, suponha que, sei lá, futuramente tu não quer usar o dialog, tu quer criar tudo com JavaScript. E aí, externamente lá, nos outros componentes, tu usa Open. Então, esse método aqui é só tu reescrever ele e ele vai ser reutilizável. Então, tu não vai precisar ficar mudando esse nome, né? E aí, o que vai acontecer? Agora, aqui fora, eu não preciso mais chamar show modal, eu posso chamar open, porque eu criei o método open. E aí, se eu clicar aqui, ele vai abrir da mesma forma, ok? Então, basicamente é isso. O que foi que a gente fez? Só recapitulando. A gente usou o use imperative handle, ok? Para criar métodos customizados. Então, se eu clicar aqui agora, em qualquer componente que eu for incluir o meu modal, né? Aqui, eu vou somente chamar o método que eu criei, customizado open. Então, quando eu dou um clique no botão, o handle clique aciona, verifica se o modal ali tá, a referência existe, e aí, se sim, ele abre o modal. Beleza? Então, basicamente é isso. Agradeço aí vocês que estão seguindo o nosso canal. Então, curtam, compartilhem, né? E aguardem que teremos muito mais conteúdos aí para vocês. Valeu, pessoal!